Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde desta segunda-feira, dia 2/2/2026, e nesse vídeo nós vamos falar que o negócio já está fechado entre Vasco e Cuiabano. Vamos te trazer todas as informações a respeito dessa negociação que parece ter sido concluída pelo Vasco. Vamos falar também aqui de Cláudio Spinelli, porque está para se decidir tudo ainda hoje, e ainda vamos falar de Santiago Souza. Olha, se o Santiago Souza pintar aqui no Vascão da Gama, Vascão é seleção. A seleção do Vasco, não, brincadeira, né? Mas o time misto que vai estar em campo hoje a partir das 20 horas contra o Madureira, e nós teremos ali algumas estreias, como a do Brenner, e também a estreia do Marino Inestrosa. E ainda tem o Flamengo aí, né, rapaziada? Porque não vai passar batido, né? É o choro do Paquetá. Paquetá, não sei dançar essa porcaria, mas o Paquetá, o jogador aí de não sei quantos milhões de dólares, Domingão tá chorando, porque o Flamengo, mais uma vez, rapaz, o Flamengo é piada pronta, que a gente fica aqui só esperando para poder sorrir. Então, entre tudo, vou trazer as prováveis escalações de Vasco e Madureira, e também aqui os relacionados. E tem jogador que não está nessa lista de relacionados que já está provocando curiosidade. Galera, cadê o Saldívia? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida, aqui, ó. Na Torcida Vascaíno, desde já agradecendo aos quase 112 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Bom, aquele parangolé, aquela parafernália toda que você tem que fazer para esse canal aqui continuar, né, enganjado, e também aí trazendo informações do Vasco da Gama. Eu não vou ficar de enrolação, vamos direto para aquilo que interessa. Já tem jogo do Vasco, então se liga na responsa. E, olha lá, como é que pode toda hora também, né? Bom, parece que agora sim, porque mais cedo nós chegamos a falar na nossa live que o Vasco já estava praticamente acertado com o senhor Cuiabano, e essa informação eu recebi através da Amadeuzinho. Nós falamos isso em live, que estava praticamente tudo certo, e o Amadeu subiu lá no seu X. Novidade: com informações apuradas na Europa, o Vasco avançou de forma decisiva e está muito próximo de concretizar a contratação do lateral esquerdo cuiabano. As negociações encontram-se em estágio final e a avaliação interna que o acordo está bem encaminhado. E não demorou muito para o Gustavo Cunha, lá o Tutinha, trazer a informação que o Vasco sacramentou a negociação, fechou o negócio com o Nottingham Forest. E diz assim: urgente, Cuiabano será jogador do Vasco. Vasco e Nottingham Forest chegaram a um acordo. As negociações avançaram muito nas últimas horas, como informado inicialmente pelo amigo Luiz Amadeu, lá do Boteco do Amadeu, e confirmado por esse que vos fala, no caso Gustavo. Em contato direto com as partes envolvidas, confirmei o desfecho positivo das tratativas. Cuiabano será jogador do Vasco. Em breve, mais detalhes. Então, segundo o Tutinha, o Vasco fechou com o Nottingham Forest. Nós fizemos essa arte maneirinha, colocamos lá no X, e a galera ali já está comentando, debatendo, enfim. Vamos ver, né? Só falta agora o Vasco oficializar e também as coisas serem sacramentadas, mas Cuiabano será jogador do Vasco, segundo o Gustavo Cunha e também o Luiz Amadeu. Galera, deixa eu esclarecer sobre o fechamento da janela na Premier League e a situação do Cuiabano, porque mesmo, vamos supor, já está fechado, mas aí tem aqueles termos, aqueles assuntos burocráticos, papéis e tudo mais, e, Léo, o cara fechou a janela lá na Premier League e não vai poder vir aqui para o Brasil. Não, não é assim, galera. E nós estivemos falando disso também na nossa live mais cedo, e eu fui lá atrás do print
do próprio site da Premier League que diz: no entanto, os jogadores ainda podem concluir uma transferência para fora de clubes da Premier League após 2 de fevereiro, já que outras ligas, além das listadas acima, podem ter prazos diferentes. Ou seja, o jogador ele pode ser negociado para qualquer lugar onde a janela esteja aberta. Porque, no caso, né, o jogador pode até ser negociado para a própria Premier League depois do dia 2 de fevereiro, só não consegue ser inscrito. Então, quando a gente fala, né, que o jogador, para sair, a outra janela tem que estar aberta, é que ninguém vai comprar um jogador para ficar parado. Então, mesmo que feche a janela hoje e o Vasco não consiga sacramentar toda a negociação devido a alguns termos burocráticos, amanhã ele pode pegar suas malazinhas, pintar aqui no Brasil, porque lá fechou, mas aqui continua aberta e não existe nenhuma lei e nem nenhum regulamento que impeça o jogador de sair para um outro clube e firmar um outro contrato. E para a gente poder seguir, ó, complementando a informação do Léo, esse aqui sou eu. Hoje se encerra a janela de transferência das principais ligas: Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. A janela de Portugal fecha amanhã, a da Grécia na sexta-feira. Com a janela fechada, os clubes não podem registrar novos jogadores. Mesmo com o fechamento da janela hoje, nas principais ligas, clubes ainda podem vender ou emprestar jogadores para países onde o mercado segue aberto. Isso é importante porque tem gente achando que se o Cuiabano não fechar hoje, o negócio acabou. E não é bem assim. O que muda é que, sem proposta das grandes ligas, a tendência é que aumente a pressão para o Forest aceitar a oferta do Vasco, e já aceitou, que nesse momento é a única concreta. E o Nottingham Forest, hoje ele teve ali contratando um outro lateral esquerdo por 2,5 milhões de libras, Lucas Nets, para o Nottingham Forest. Aqui vamos nós. Negócio fechado por 2,5 milhões de libras, apesar que está ali, né, com a siglazinha do euro. Mais bônus e cláusulas de revenda. Na sequência da decisão de Rob Gosling de permanecer no Fiorentina, conforme noticiado ontem, Nets já havia acertado os termos pessoais com o Forest, conforme relatado pela Sky Sport, se eu não me engano, lá da Ucrânia, tá? Bom, uma coisa é verdade, né? O Vasco está comprando um jogador por 7 milhões de euros e os caras estão, no caso, trazendo um substituto para o Cuiabano no valor de 2,5. Meu irmão, isso aí é o mercado da bola. De repente, só aceitou também liberar o Cuiabano depois que fechou essa negociação com o Lucas Nets. E em falar, né, em aceitar termos e fechar negociações, se liga aqui na situação do Spinelli. O Independente Del Valle deve finalizar a venda de Cláudio Spinelli para o Vasco da Gama nas próximas horas. Sua primeira opção para a posição é o atacante do Banfield, Rodrigo Auzmendi. O clube equatoriano estaria disposto a contratar o jogador. Por quê? Porque o Spinelli é outro também, ó, que está muito próximo de pintar aqui. Independente Del Valle deve finalizar a venda de Cláudio Spinelli para o Vasco nas próximas horas. Então, são duas janelas que vão acabar em seguida. E para a gente poder seguir, ó, não para não, tá? Vasco da Gama está interessado em Santiago Souza. O Racing só negocia se a cláusula de se pagarem a cláusula de rescisão de 12 milhões de dólares. Eu conto isso, bom, aí já o jornalista está falando que vai para um programa de rádio para poder contar essa história. Bom, a informação vem lá do Desportes Rádio 103,1 FM. Então, quer dizer, é o Vasco agora tentando tirar o Santiago Souza ali naquela meiuca do Vasco de camisa 5. Iria moralizar? E também chegando o Cuiabano para lateral e o Spinelli. Já fechou ou o Vasco ainda precisa contratar mais? Porque quando o Racing pede 12 milhões,
pelo Santiago Sousa entre ação Admar. Apenas diga em quantas parcelas vocês aceitam o pagamento. Rapaz, o Admar tá terrível. Então, cara, sobre janela de transferências, o que nós temos? Spinelli parece que vai ser decidido ainda hoje, segundo informações que vêm até mesmo dos jornalistas que cobrem o Independente Del Valle. No caso do Cuiabano, negociação já está fechada, deve estar ali naqueles trâmites e tal, mas o jogador vai pintar aqui, segundo o Gustavo Cunha e também o Amadeuzinho. E aí o Santiago Sousa é um jogador que desperta o interesse do Vasco e a gente de repente vai para mais uma novela, desenrolar, poder ver se o jogador pinta aqui. Seriam 3 reforços para mim importantes, mas eu queria saber da opinião de vocês, porque hoje 2 reforços importantes estarão a partir das 20 horas, correndo atrás de La Pelota. E aqui está a lista de relacionados de Vasco e também o time do Madureira. Vamos para ela. Bom, deu um picozinho aqui na minha internet, mas agora sim, galera. Adson André Gomes, André Fernandes, Barros, Breno, Cuesta, David Diego, Minete. Rapaz, o Barros vai para o jogo, né? Pelo menos está lá no banco de reservas. Diego Minete, Estrela Fusato, Hugo Moura, João Vitor, Fonseca. Não, calma. É o Mutano, não é o João Vitor, aquele zagueiro. JP, Léo Jardim, Lucas Piton, Marino, Nuno, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Robert Renan, Rojas, Tietê, Thiago Mendes e Vitor Luiz. Saldívia não está aqui. E nem o Felipe Coutinho, né, galera? Felipe Coutinho de chinelinho. Deixa eu ver mais quem. Lucas Piton tá. O PH também não tá aqui, tá? Então as ausências que eu consigo identificar são são as dos jogadores PH, Felipe Coutinho e também aqui o senhor Saldívia. Será que tem mais alguém que eu deixei passar batido? Deixa aí a sua opinião que a gente vamos seguir, porque aqui estão, Marino Nestroso e Breno estão aptos para a partida contra o Madureira nesta segunda-feira e foram relacionados. Ambos serão opções e podem fazer suas... Tá animado com essa galera? Porque aqui está a provável escalação para hoje. É um time misto, tá? Léo Jardim, que não dá vaga para ninguém, junto com Carlos Cuesta e Robert Renan, João Vitor no lugar do senhor Lucas Piton e o Puma Rodrigues mais uma vez na lateral. Agora esse meio... Meu Deus do céu. Eita Jesus. Esse meio campo aqui me dá calo nos olhos. Hugo Moura, Tietê, o Eterno, nosso Highlander, JP tendo mais uma oportunidade para seguir André Fernandes, que entrou muito bem no jogo passado contra o time... Ai, caramba! Rapaz do Mirassol, eu ia falar América Mineiro, ó. Johan Rojas, meu irmão, e também o Andrés Gomes. Lembrando que hoje nós poderemos ter, no caso, os 4 colombianos, tá? O Rojas, o Andrés Gomes, o Marino e o Cuesta. Rapaz, é a tropa aí do Vasco Colômbia firme. E esse daqui, cara, eu vou observar mais uma vez, que eu já tô pedindo esse... apesar que agora tá chegando o Cuiabano, mas se não chegasse, eu prefiro um Mutano aqui contra o Madureira do que o nosso poderoso Lucas Piton. E aí tá a tropa dos Colômbias, né? E, rapaz, essa jaquetazinha aqui do Vasco Preta é coisa maravilhosa. E para apitar Vasco da Gama e Chapecoense, no dia 5, às 20 horas também, meu Deus do céu, em São Januário estará ele, o poderoso, aquele que picou o jogo contra o Corinthians. Cara, esse que eu falo, os caras voltam direto para apitar jogos do Vasco. Tá aí. Seu Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Vasco e Chapecoense na quinta-feira. E para mim poder finalizar... Paulo, não vou nem falar nada, só vou colocar os memes, beleza? Eu vou colocar os memes. Se o Flamengo... Deixa eu botar aqui o fone, que essa aqui eu quero ouvir. Mas não precisa vir o torcedor do Vasco, não. É a única parte da aposta que você não precisa cumprir. Se o Flamengo perder, meu irmão, eu viro vascaíno. Eu ainda vou andar lá na frente da Arena da Amazônia de calcinha e sutiã, meu irmão.
E sono mai le magioni. E sono mai le che... Que cena pavorosa, né? E é isso, né? Ninguém morre nos devendo. Lembrando que o Corinthians não paga ninguém. E, cara, é claro que a gente vai ter que deixar de forma suave, sabe? Aquela resenha. Porque, olha, vocês não são um PSG. Não é mesmo, não. Mas uma coisa é certa, já é a terceira seguida do Flamengo aí, tá? Se é aqui no Vasco, meu Deus, já era crise. Assim como ocorreu na Supercopa do Brasil, na final única da Copa do Brasil deste ano, a renda líquida do jogo também ficará com a CBF. A CBF, ó, além do Flamengo ter sido vice, ainda não viu um centavo da renda. Eu não sei como é que foi essa premiação. Deve ter ganhado algum dinheiro, mas o que vale a resenha é o Flamengo, né? Saindo com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. E a gente aqui esperando agora, né, o desembarque do Cuiabano, também do Spinelli. Já pensou o Santiago Souza bem na mala? Meu irmão, tá gostando aí das movimentações do Vasco? O Vasco está se reforçando bem? Você acha que é uma boa janela? E outra coisa, né? O vídeo foi bem dinâmico, rapidinho. Não vou enrolar não, tá? Vou fechar aqui com 17 minutos. Só queria pedir o teu like. Só queria pedir aqui, né, que você viesse se inscrever e também comentasse. E não esqueça, né? Se tiver difícil, ó, tem funcionado para muita gente. Tem amigos meus falando que seguiu o nosso conselho, estava passando por uma situação complicada, estava passando um momento de angústia, aqueles momentozinhos de depressão, e aí foi para o cantinho ali do seu quarto, dobrou o seu joelho, falou com o Papai do Céu, e no nome do Senhor Jesus, conseguiu respostas, tá? Então, se você está buscando uma resposta, eu sempre vou deixar uma mensagem de fé aqui, para você que acredita. Para você que não acredita, também tem outro segmento religioso, eu respeito. Mas para quem acredita, tá difícil, irmão. Não se desespere. Ainda existe uma solução para a sua vida. Vai lá no cantinho, fala com o Senhor, fala, pô, Jesus, estou aqui, tá ruim, né? Abre o caminho aí, né, Senhor? Para mim, sabe, tá tudo fechado, as portas estão fechadas, sabe, meu casamento não tá legal, sabe, tá acontecendo alguma coisa, sabe, na minha vida que, sabe, não desenrola, não destrava. Jesus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Depois você me diz aqui nos comentários o que aconteceu. Valeu? Beijo no coração, tô metendo o meu pé. Fala tchau aí, amor. Tchau. Ela participou do outro vídeo aí, ficou até bom, mas aí eu dei uma rateada, errei a abertura, tive que fazer outra. Penda, vai pra cá. Calma, tá? Hã? Por isso que é bom dar certo, ó. Você só... Olha lá, tá sorrindo ali, ó. Ih, coisa boa. É, não dá pra vocês verem. Fui!